O objetivo deste vídeo é demonstrarmos o correto procedimento para o alinhamento das caixas de transmissão dos distribuidores SoftDuo 1300 e SoftDuo 1600. Esse procedimento de alinhamento das caixas deverá ser realizado ou revisto sempre no momento de uma manutenção, aonde o sistema de transmissão for desmontado por completo. Para isso, iremos primeiramente desmontar de forma rápida todo o sistema de transmissão da máquina, bem como seus rotores, para uma melhor visualização do procedimento como um todo. Desmonte e retire o sistema de transmissão com os rotores, para facilitar o processo. Retire os reguladores de saída e os pratos, atentando-se às marcações nas peças que indicam os seus lados, direito e esquerdo, o que facilitará no momento da remontagem. Continue a desmontagem dos pratos, rotores e as caixas do sistema de transmissão. Vamos agora iniciar a montagem do sistema de transmissão, identificando as posições corretas de cada caixa. Primeiro, é importante identificarmos qual o lado correto da caixa central. Para isso, convém utilizarmos dois métodos combinados. Primeiro, as cabeças dos parafusos tipo Allen devem estar voltados para cima. Segundo, girando o eixo principal no sentido anti-horário do ponto de vista do montador, os eixos laterais deverão girar para trás, como mostrado na imagem. Para identificarmos a posição correta de cada uma das caixas de transmissão lateral, sugerimos contar com a ajuda dos agitadores excêntricos. Qual o lado correto de montagem dos agitadores? Para respondermos a essa questão, contaremos com a ajuda de uma porca comum M12, rosca direita e passo de 1,75 mm. Tente rosquear a porca em cada um dos agitadores. Naquele que obtivermos sucesso, ou seja, rosquear a porca no sentido horário, será o agitador a ser montado no lado direito da máquina. Consequentemente, o outro agitador deverá ser montado no lado esquerdo. Sabendo os lados corretos dos agitadores, utilizaremos os mesmos para identificarmos a posição correta de montagem das caixas laterais. Com a primeira caixa lateral em mãos, verifique qual dos agitadores é possível rosquear no eixo superior da referida caixa. Iniciemos pelo agitador do lado direito. Note que o agitador não se rosqueia ao eixo da caixa. Consequentemente, a outra caixa deverá ser montada do lado direito da máquina. Identificadas as posições corretas de montagem de todas as caixas, passemos agora para a montagem das caixas laterais com a central. Atente-se ao alinhamento entre o furo da bucha e o furo do eixo da caixa, para a inserção do parafuso de fixação. Outro ponto de atenção é inserir corretamente a chaveta retangular no eixo da caixa central, de forma a encaixar corretamente no entalhe da bucha. Repita esse processo para a montagem da outra caixa.
Após a montagem das caixas laterais e o devido aperto dos parafusos das buchas, faça a conferência final girando o eixo de força da caixa central no sentido anti-horário, ponto de vista do montador. Os eixos superiores das caixas laterais deverão estar girando em sentidos opostos e para fora do centro da máquina, que seria o sentido de distribuição dos fertilizantes ou sementes. Como forma de facilitar a identificação das caixas e o sentido correto de montagem, sugerimos que se faça uma marcação em cada uma delas. Com a ajuda de um auxiliar, posicione o sistema de transmissão na base do suporte da transmissão da máquina para iniciarmos o processo de alinhamento das caixas. Insira os parafusos e porcas de fixação da caixa central sem, porém, dar o aperto final. Na sequência, insira os parafusos das caixas laterais, também sem as respectivas porcas. Importante empurrar sobre a base o conjunto das caixas de transmissão até o final do suporte, eliminando qualquer espaço. O alinhamento das caixas se dará justamente ao eliminarmos quaisquer espaços entre as caixas laterais e suas respectivas bases de fixação. Para isso, no momento de inserção e aperto de seus parafusos, utilizaremos calços, sempre que se fizer necessário. Começaremos identificando a necessidade da utilização de calços nas caixas laterais. Para isso, devemos aferir com a ajuda de um calibre a folga existente em cada ponto de fixação de seus parafusos. Inicie sempre com a lâmina de 0,2 mm. Passe a lâmina do calibre, sempre entre a caixa e sua respectiva base. Neste caso, a lâmina de 0,2 mm passou com folga. Devemos então aumentar para a lâmina de 0,4 mm. Esta nova lâmina continua passando com folga pelo vão, o que nos leva a aumentar novamente a espessura da lâmina do calibre, desta vez para 0,5 mm. Note que, com esta medida, a lâmina passou pelo vão, embora já enroscando nas laterais. Aumente mais uma vez a espessura da lâmina, agora para 0,6 mm, para nos certificarmos do real tamanho desta folga. Com a medida de 0,6 mm, a lâmina já não passa mais pelo vão, confirmando assim que a folga, neste caso, é de 0,5 mm. Com a ajuda de um desenho ou croquis esquemático, anote as folgas encontradas em cada ponto de forma a lhe auxiliar no aperto final dos parafusos de fixação das caixas laterais e central. Passe para o próximo ponto a ser checado a folga, sempre começando com a lâmina de 0,2 mm. Passe a lâmina de 0,2 mm do calibre pela folga. Nota-se que ela passou, o que nos leva a aumentar a espessura da lâmina. Selecione a lâmina de 0,4 mm e passe pela folga. Ela continua passando, porém já raspando um pouco nas laterais. Aumente novamente a espessura da lâmina, desta vez para 0,5 mm. Note que ela continua passando, porém mais apertado ainda. Aumente mais uma vez a espessura da lâmina, desta vez para 0,6 mm. Com esta medida, a lâmina não passou pela folga, o que nos leva a concluir que ela corresponde a 0,5 mm. Anote a folga identificada no croquis. Repita esse processo nos demais pontos de fixação das caixas de transmissão lateral, não esquecendo de ir marcando as medidas no croquis.
Após identificada a necessidade de calços nas caixas de transmissão laterais, devemos realizar a montagem dos rotores no sistema, antes de incluirmos os calços. Para facilitar o processo de montagem, retire o conjunto de transmissão e coloque em uma bancada para a montagem dos rotores. Inicie a montagem pelo rotor esquerdo. Uma das formas de identificá-lo é através do posicionamento dos lançadores, que deverão estar voltados no sentido de lançamento do produto. Insira o conjunto de pinos elásticos para o travamento do rotor ao eixo da caixa de transmissão. Note que o conjunto é composto por 2 pinos, um inserido dentro do outro, com as fendas em posição opostas, conforme pode ser visto nas imagens. Feito isso, devemos agora inserir o conjunto em seu alojamento, de forma que a fenda esteja voltada no sentido de giro do eixo da caixa de transmissão. Alinhe os orifícios e conclua a inserção com a ajuda de um martelo. Repita o processo no outro rotor, certificando que os lançadores também estejam voltados no sentido de lançamento do produto. Monte o conjunto de pinos e depois insira-o no orifício apropriado, certificando-se que a fenda esteja voltada no sentido de giro do eixo da caixa de transmissão. Alinhe os orifícios e finalize com a ajuda de um martelo. Passemos agora para a montagem dos dosadores. Inicie inserindo os anéis de trava. E na sequência, os espaçadores. Este último não é um item obrigatório, pois algumas máquinas podem ter e outras não. No caso desta máquina em específico, como na desmontagem não foram encontrados espaçadores, devemos remontá-la sem os mesmos. Na sequência, insira as tampas esquerdas do direcionamento do produto, facilmente identificado pela letra E gravado nas mesmas. A ordem das tampas devem respeitar o seguinte critério: a de baixo deve estar posicionada com a furação para o interior da máquina e a de cima para o exterior da máquina. Repita o processo no outro lado, agora com as tampas do direcionamento de produto do lado direito. Recoloque agora o conjunto de transmissão, já com rotores e reguladores em sua base na máquina. Insira os parafusos da caixa central para fazer o posicionamento inicial na base e posterior alinhamento e fixação do conjunto de transmissão. Passemos agora para a colocação dos calços de ajuste de alinhamento do conjunto das caixas de transmissão, respeitando as medidas previamente marcadas em nosso croquis. Inicie pelo primeiro ponto da caixa esquerda, com um calço de 0,5 mm. Posicione o calço e insira o parafuso. Passemos agora para o segundo ponto. Conforme nosso croquis, neste ponto também necessitamos de um calço de 0,5 mm. Coloque o calço e insira o parafuso. Siga identificando a necessidade ou não de calços ponto a ponto. Note que nos 2 últimos pontos deste lado, não houve a necessidade de calços. Coloque as 4 porcas, sem porém ainda apertá-las, deixando esse processo para o final. Repita o processo do outro lado. Deste lado há a necessidade de calço em apenas um ponto.
Inserido todos os parafusos e os devidos calços, passemos agora para a colocação das porcas correspondentes, sem porém dar o aperto final. Na sequência, passemos agora para a montagem do regulador de saída do produto no lado direito, aonde será feito os últimos ajustes com relação à centralização do eixo da caixa com a furação do regulador. Para isso, os pontos de regulagem são a movimentação vertical do eixo da caixa, e a movimentação para frente e para trás do regulador. Tais ajustes são possíveis devido às furações oblongas dos parafusos de fixação. Repita o processo de montagem e ajuste no outro regulador de saída de produto, lado esquerdo, atentando-se aos ajustes de centralização, através da altura da caixa e do posicionamento do conjunto de saída. Passemos agora para o último passo, que é a verificação da necessidade ou não de calços junto aos parafusos que fixam a caixa central em sua base. Para isso, vamos novamente utilizar o calibre de lâminas. Como nos casos anteriores, inicie sempre com a lâmina de 0,2 mm. Como podemos ver nesta imagem, a lâmina passou facilmente pelo vão entre a base e a caixa. Portanto, devemos ir aumentando sua espessura, até que a lâmina não passe mais pelo vão. Neste caso, a lâmina seguinte, de 0,4 mm, já não passou pelo vão, o que significa que o calço para este ponto deverá ser de 0,2 mm. Após inserir o calço, já insira também a porca, deixando pronto para o posterior aperto. Repita o processo nos demais pontos de fixação da caixa. Quando não existir a necessidade de calço, insira somente a porca para o posterior aperto. Finalizado a checagem da necessidade de calços nos 4 pontos, aperte todas as porcas e parafusos da caixa central. Por último, trave as tampas dos reguladores, inserindo os anéis de trava em ambos os lados, finalizando assim a montagem e o alinhamento do sistema de transmissão. Após isso, passemos agora à montagem final dos demais componentes do distribuidor. Um ponto de atenção deverá ser na montagem dos agitadores, sendo que, para identificarmos o seu lado, devemos estar atentos ao sentido da rosca, anti-horário lado esquerdo, e horário lado direito. Finalize a montagem colocando as capas de proteção do conjunto de transmissão.
E assim, chegamos ao fim de mais um Guia Rápido Operacional. Esperamos que tenham gostado e até um próximo vídeo.